Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Vamos lá, Números 20, eu vou ler a partir do verso 2. A palavra de Deus diz assim: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs e nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha por 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre... Olha que texto interessante. Aqui o povo de Israel estava momentos antes, literalmente, de entrar na terra da promessa. O povo de Israel tinha permanecido no Egito por mais de 400 anos. Mais de 4 gerações praticamente. Vivendo opressos, vivendo como escravos. Sendo humilhados ali pela vontade do povo egípcio e pela vontade de Faraó. A Bíblia fala que com mão poderosa, Deus, através de Moisés, liberta o povo do Egito da escravidão. O povo se vê livre das garras de Faraó pela primeira vez. Uma geração que nem sabia o que era ser livre, de repente se torna livre, pela mão poderosa do Senhor. A Bíblia fala que por 40 anos o povo percorre um deserto, também de maneira sobrenatural. Uma geração nova nasce ali no deserto. A Bíblia fala que Deus, durante o dia, ele se manifestava como uma nuvem. Ali nas temperaturas altas do deserto, a temperatura acalentava ali do calor do sol, trazia sombra e guiava o povo durante o dia. À noite, a Bíblia fala que Deus se manifestava de uma maneira sobrenatural também, através de uma coluna de fogo. No deserto, à noite, as temperaturas caem abruptamente, e aquele fogo
era útil ali para aquecer o povo daquelas temperaturas baixas da noite do deserto, e também dissipava as trevas, trazendo luz, trazendo direção para o povo. Depois de 40 anos, a Bíblia fala que eles chegam ali perto de entrar em Canaã. A Bíblia fala que o povo fica com sede, há uma necessidade. E o povo, no mesmo comportamento que os seus pais apresentaram desde a saída do Egito, quando vem uma necessidade, eles começam a procurar um culpado. E eles projetam aquela culpa nos seus líderes, em Moisés. E começam a questionar Moisés: por que você nos tirou do Egito? Era melhor a gente ter ficado no Egito, ali a gente era opresso, humilhado, nossos filhos eram abusados, a gente vivia numa situação miserável, mas pelo menos tínhamos comida, mas pelo menos tínhamos água para beber. E a Bíblia fala que Deus vem até Moisés, como ele sempre vem, e Deus dá uma direção a Moisés para que ele falasse com a rocha. Lá em Êxodo 17, a Bíblia fala que quando o povo saiu do Egito, eles presenciaram, eles enfrentaram uma situação similar também, e Deus falou com Moisés para que ele batesse na rocha, e água foi vertida da rocha, e o povo bebeu água, a sede foi saciada. Mas aqui, em Números 20, 40 anos depois, Deus dá uma instrução a Moisés, fala para ele: fala com a rocha, porque eu vou suprir a necessidade do povo, porque Deus sempre supre a necessidade do seu povo. A Bíblia fala que Moisés ali, no momento que ele estava enfadado do povo, ele desobedece uma instrução do Senhor. Ao invés de falar com a rocha, ele bate na rocha por 2 vezes. Pela misericórdia do Senhor, a água ainda assim é vertida da rocha, mas Deus reprova Moisés. E Deus diz a ele: Moisés, você não vai entrar na terra. Curioso, porque Moisés de forma alguma era um retrato de alguém desobediente, pelo contrário. Quem tem algum conhecimento da palavra de Deus, de Antigo Testamento, sabe que Moisés foi instrumento do Senhor para trazer a lei para Israel. Aquelas determinações, aqueles conjuntos de regras, que diferenciaria o povo de Israel dos outros povos, que ensinaria para o povo de Israel os costumes e a cultura do que o povo de Deus deveria ser. Se lembre que muitos deles estavam no Egito já há muito tempo. Seus pais eram escravos, eles eram escravos. Eles tinham assimilado toda aquela cultura, aqueles costumes do povo egípcio. E a lei veio para abençoar o povo. A Bíblia nos ensina que Moisés era um representante da lei. Até hoje nós conhecemos a lei do Antigo Testamento como a lei de Moisés, a lei mosaica. Interessante que o grande representante da lei desobedeceu a lei. E a Bíblia fala que ele, chegando ali perto da terra, ele não pôde entrar na terra. Deus falou: você não vai entrar. Você que sabe da história, você se lembra que Deus determina, instrui Moisés para ungir um sucessor chamado Josué. E Josué entraria na terra. Josué conduziria o povo para entrar na terra. Aqui nós aprendemos muito sobre o propósito do Senhor. Aqui nós já temos uma mensagem. Nós aprendemos um pouco sobre o propósito da lei. A lei foi uma bênção, ao contrário do que muitos pensam, a lei ali do Antigo Testamento. Mas ela não tinha como objetivo levar o povo para a terra. Da mesma forma, nos dias de hoje, a lei não tem como objetivo nos trazer salvação, fazer com que nós entremos no gozo do Pai. A lei não tem poder para salvar. Moisés, de forma alguma, como eu falei, era o retrato de uma pessoa desobediente. Pelo contrário, através dele Deus tinha dado a lei para o povo de Israel. A nível de obediência, a nível de uma vida santa, Moisés colocaria no bolso todos nós. A gente está falando de Moisés, poxa vida, daquele que falava com Deus face a face, seu rosto resplandecia. Poderia colocar ele aí numa categoria muito seleta de seres humanos, talvez o melhor de nós. Mas por mais curioso que seja,
por desobediência, ele não entra na terra. Ele chega só até um certo ponto, porque a lei não pode salvar o melhor de nós. Pelo contrário, aprendemos na palavra do Senhor, que um dos propósitos da lei, foi para mostrar para o infrator que de fato ele é infrator. A lei veio para mostrar para todos nós, que nós não conseguimos sozinhos. Que não é pelo nosso esforço que nós vamos entrar na terra. Muito pelo contrário. A lei veio para mostrar a todos nós que todos nós pecamos e carecemos, precisamos desesperadamente da misericórdia do Senhor, da glória do Senhor nas nossas vidas. A lei não pode salvar o Moisés. Muito pelo contrário. E a Bíblia nos ensina que quem desobedece à lei está debaixo de maldição. Todos nós estávamos fadados, destinados à maldição, destinados à ira de Deus. Não poderíamos fazer nada para nos salvar. Um dos propósitos mais importantes da lei, que a lei veio para mostrar, deixar claro para eu e você, que todos nós, de um Moisés até a pessoa que mais desobedece à lei, todos nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Se não for por um Salvador, nós jamais entraríamos na terra. Interessante que Moisés, ele não entrou na terra. A lei só te leva até certo ponto, mas não te faz entrar na terra. A lei é importante, é uma bênção, mas não traz salvação. E a Bíblia fala que por determinação de Deus, Moisés escolhe Josué. Fala comigo, Josué. Interessante que a palavra Josué no hebraico, o nome Josué é o nome Yeshua. É o mesmo nome que é traduzido para o nome Jesus. Jesus e Josué, no hebraico, se pronuncia da mesma forma. Josué é uma figura muito clara no Antigo Testamento de Jesus. Se Moisés, se a lei não te leva a entrar na terra, Moisés ungiu Jesus, a lei te aponta para Jesus. A lei aponta para mim e para você que nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos de um Salvador. A lei veio para mostrar para mim e para você que nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não entramos na terra, mas em Josué, em Jesus, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso à terra. Em Jesus nós temos acesso às bênçãos do Senhor. Efésios 1:3 nos ensina que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em, fala comigo, Cristo Jesus. A Bíblia fala que Moisés ele não consegue entrar na terra. Deus repreende Moisés. Interessante, algum tempo atrás, eu estava refletindo com a bispa, por causa dos nossos filhos. A gente tem um privilégio, a alegria de ter duas crianças maravilhosas, um menino de 8 anos, uma menina de 5 anos. E a gente, de maneira curiosa, estava conversando como que muitas vezes a gente precisa de maturidade para desfrutar de algumas coisas. Nós precisamos de idade. Muita coisa que a gente hoje considera bênção, nossas crianças não consideram bênçãos. Coisas simples do dia a dia, por exemplo, para uma criança é extremamente ofensivo você dizer para elas, está na hora de dormir. Para quem é pai de criança nova sabe que isso é uma dificuldade imensa. Eles protelam, eu brinco que é quase que o equivalente para dizer a um adulto assim, ó, você vai morrer. Entra em desespero, é um negócio extremamente assim, difícil. Dependendo ali da fase, eles têm dificuldade de lidar com a hora de dormir. Quando os anos chegam e você não tem muito tempo para dormir, você descobre que dormir é tão bom. Dormir é uma bênção. Nós precisamos de dormir. Coisa que lá atrás a gente pensava que era maldição, mas é uma bênção de Deus. Muitas vezes quando a criança está nos seus afazeres, ali na brincadeira,
você dizer para elas que está na hora de almoçar, está na hora de comer, é um desafio. É quase que um absurdo parar de brincar para comer. Aí quando os anos vêm, você descobre que comer é tão bom. Quem dera a gente pudesse comer mais, ter mais tempo para comer coisa boa. Você precisa de maturidade para desfrutar de algumas coisas. Muitas vezes, por causa da nossa mentalidade, nós não conseguimos desfrutar das bênçãos do Senhor. Deus fala, vai ser o melhor para você, é bom. Você, não, eu não quero. Eu quero ficar acordado até 2 da manhã, para quê? Eu não quero comer agora, mas vai ter uma picanha, um filé mignon, não. Eu quero sanduíche com gosto ruim. A gente precisa de mudar a nossa cabeça para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. O povo de Israel tinha vivido 400 anos na escravidão. Aqueles que saíram do Egito, os seus pais eram escravos, seus avós eram escravos, provavelmente seus bisavós e até tataravós eram escravos. Tudo que eles conheciam na escravidão. E de repente Deus, com a poderosa mão, libertou eles da escravidão. E eles eram livres agora. Tinham se tornado livres. Mas por tanto tempo, apesar de se tornarem livres, eles pensavam como escravos. Qualquer problema que dava, faltava alimento, faltava água, eles faziam um absurdo de chegar a Moisés, por que você tirou a gente da escravidão? A gente não tinha vontade própria, éramos opressos, abusados, nossos filhos eram tirados da gente, nossos cônjuges eram maltratados, mas pelo menos a gente tinha comida. Olha que mentalidade miserável. Pelo menos tínhamos água para beber. Quem dera voltássemos ao Egito. Você já pensou se Deus respondesse todas as suas orações? Imagina. Porque depende da mentalidade da sua vida, do momento que você está vivendo. Tem muita coisa que eu pedi lá atrás que eu dou graças a Deus que Deus não respondeu. Imagina se Deus respondesse, levasse o povo de volta lá para o Egito. Eu costumo falar que uma nova posição exige uma nova mentalidade. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles. O povo estava numa posição que eram livres, mas continuavam pensando como escravos. Se Deus te colocou numa nova posição, você precisa ter uma nova mentalidade. Você não pode se casar e continuar pensando como solteiro. Aí o seu casamento está fadado aí a ter problemas. Você não pode se tornar patrão e continuar pensando como funcionário. Uma nova posição exige uma nova maneira de pensar. Jesus mesmo nos ensinou, não pode pôr vinho novo em odres velhos, senão vai corromper tudo, vai perder o vinho, vai perder os odres. Uma nova posição exige uma nova maneira de pensar. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, verso 2. Ele diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e o quê? Agradável vontade de Deus. Deus quer derramar vinho novo sobre a sua vida. Ele quer derramar algo novo, bom, perfeito e agradável, mas você precisa pensar diferente. O inimigo sempre vai sussurrar no seu ouvido, vai te sugerir, para que você pense que o lugar no qual você veio é melhor do que o lugar para onde você está indo, para que você permaneça pensando como o Egito, pensando no Egito. Em nome de Jesus, que as escamas dos seus olhos possam cair. O diabo é mentiroso. Na palavra nós aprendemos que sempre o lugar no qual nós estamos indo é sempre melhor do que o lugar de onde nós viemos. Interessante a representação nessa história. No estudo da palavra de Deus, na teologia, nós temos um termo que nós chamamos de tipologia bíblica. São alguns sinais, indícios, que apontam para uma outra verdade, para um antitipo.
são representações de uma outra história. É importante quando você vai estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é uma história de um único personagem, de um personagem principal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus, do Antigo ao Novo Testamento. Nessa história ali, que foi conhecida como as águas de Meribá, nós vemos muito sobre Jesus nessa história. Uma representação muito clara. Lá em Êxodo, no capítulo 17, o povo de Israel tinha experimentado uma circunstância muito parecida. O povo saiu do Egito, eram os pais daqueles que estavam ali, e faltou água, o povo reclamou, pediu para voltar para o Egito, a mesma ladainha, a mesma conversa. Moisés clama ao Senhor, e Deus vem até Moisés e dá instrução para que ele pegasse a vara. Lembra da vara que Deus usou ele para abrir o mar vermelho? E para que ele ferisse a rocha, porque a água seria vertida da rocha, e o povo teria a sua sede saciada. Moisés fez isso. 40 anos depois, a Bíblia fala que Moisés se vê na mesma situação. O povo reclama mais uma vez, projeta ali a culpa, a frustração em Moisés, pede por água, pede para voltar para o Egito. E a Bíblia fala que Moisés, ele começa muito bem, ele clama, ele e Arão, ali perto da tenda do encontro, a glória do Senhor vem sobre ele, e Deus dá uma instrução. Lá atrás Deus tinha falado para ele claramente, fere a rocha. Agora Deus falou para ele não ferir a rocha. Deus falou para ele, fale com a rocha. A Bíblia fala que Moisés recebe a instrução, ele pede para Arão, para sua turma ali, reunir o povo de Israel, mais de 1 milhão de pessoas. Pensa aí na história, pensa o quão é difícil aquela cena, e Moisés já estava enfadado, já estava bravo, já era uma pessoa bem experiente, aguentou reclamação boa parte da sua vida, e a Bíblia fala que no ímpeto ali, ele descarrega a sua raiva no povo, e diz, rebeldes, será que eu vou ter que fazer esse milagre de novo? E ao invés de obedecer às claras instruções do Senhor, ao invés de falar com a rocha, a Bíblia fala que ele fere a rocha por 2 vezes. Nós hoje, com o nosso conhecimento do Novo Testamento, nós sabemos que a rocha na palavra de Deus se refere ou aponta para alguém muito especial. Nós aprendemos na palavra de Deus que a rocha viva é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que todos nós tínhamos necessidades, precisávamos dessa água viva, porque senão morreríamos de sede, seríamos amaldiçoados. E a Bíblia fala que Moisés, o representante da lei, feriu a rocha, lá atrás, lembra? E literalmente foram os representantes da lei, há milhares de anos depois, ali o Sinédrio e todos aqueles representantes ali de Israel, que feriu o Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para cumprir a lei. Ali no Calvário ele estava cumprindo a lei. A lei determinava que para haver propiciação de pecados, precisava haver derramar de sangue, precisava sacrificar cordeiros ali, aqueles animais inocentes, para servir de propiciação pelo pecado de um culpado. Foi isso que aconteceu lá no Calvário. O Cordeiro de Deus, aquele que não cometeu pecado, se tornou pecado por mim e por você. E ali no Calvário, ele ferido, carregou o peso das nossas transgressões, carregou as maldições que nós merecíamos. E Jesus foi crucificado, o sangue derramado de uma vez por todas. Jesus morreu por mim e por você. E houve propiciação dos nossos pecados, nós fomos perdoados em Jesus. E biblicamente nós aprendemos que depois de Jesus, não precisa derramar sangue de novo. Aqueles sacrifícios ali do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Se o sacrifício de cordeiros ali tinha poder para perdoar pecados, quanto mais o sacrifício do Cordeiro de Deus. Esse foi de uma vez por todas. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, o sacrifício dele foi o suficiente.
A rocha só precisava ter sido ferida uma vez. Interessante que 40 anos depois, Moisés mesmo tendo aquela experiência, Deus fala com ele, fala com a rocha, porque agora a água vem, não é na base do sacrifício, é na base da confiança. Confia na palavra do Senhor, confia nele, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Mas não, ele feriu a rocha por duas, aí ele estragou a representação de Cristo, ele estragou a tipologia de Cristo. Uma lição que eu gostaria de enfatizar: não estrague a representação de Cristo na tua vida. Como servos do Senhor, a Bíblia nos ensina que nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia nos ensina que as pessoas verão Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja, eu e você, nós somos as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E a Bíblia nos ensina que Jesus viveu a melhor vida que um ser humano pode viver em terra. A maneira que ele se comportou, a maneira que ele enfrentou os seus problemas, a maneira que ele lidou ali com aqueles que criam e que não criam, foi a melhor maneira que um ser humano pode viver. A melhor maneira que você pode viver aqui na terra é se você imitar tudo que Jesus fez. É se você for um imitador de Cristo. E essa é uma das definições da palavra cristão: um imitador de Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia nos ensina: sede santos, porque eu sou santo. Porque a melhor maneira que você pode viver aqui na terra, a melhor maneira para você e para as pessoas em sua volta, é uma vida de santidade, é uma vida conforme a palavra de Deus. A Bíblia fala que por mais que o pecado seja prazeroso, ele não te faz bem, pelo contrário, só te faz mal. É igual uma comida estragada que você não sabe que está estragada. Pode brilhar, pode ser apetitosa, mas pouco tempo depois, meu irmão, te faz um estrago, te adoece. É igual uma doença que leva à morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O pecado não te faz bem, mentir não te faz bem, trair não te faz bem, matar não te faz bem, roubar não te faz bem, nada no pecado te faz bem. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, para ser santo como Deus é. A Bíblia nos ensina que esse é o amor de Deus. O apóstolo João diz que guardemos os seus mandamentos. Por isso que ele te ordenou tudo isso, porque ele te ama. Não é para te dar um peso aí nas suas costas, não. O fardo dele é leve. É porque ele quer o seu bem, ele tem o melhor para você. Quando você vive uma vida de santidade, as pessoas, quando olharem para você, não vê você mais, elas veem Jesus em você. Agora essa é a batalha da carne. Moisés sucumbiu para a carne, estragou a representação de Cristo na vida dele. E quando isso acontece, as coisas só vão de mal a pior. Quando isso aconteceu, as coisas começaram a ir ladeira abaixo na história de Moisés. Se você quer subir a rampa e não ir a ladeira abaixo, seja um imitador de Cristo Jesus. Seja santo, que as pessoas veem Jesus, possam ver Jesus em você. Que quando você fizer qualquer coisa, você possa pensar: eu preciso agir como Jesus, o que Jesus faria no meu lugar, e você possa fazer como Jesus faria. Isso vai ser uma bênção para você, e vai fazer com que as outras pessoas vejam Jesus em você. Aquela história era uma representação da história de Cristo. Moisés estragou a tipologia de Cristo, a representação de Cristo Jesus, e Deus o repreendeu. Por causa daquela situação, ele não entrou na terra. Presta atenção num detalhe no texto. A Bíblia fala que ele fica bravo com o povo. E o povo de Israel era difícil. Moisés tinha bons motivos para perder a paciência, para fazer o errado. Eu coloco entre aspas, porque não há bons motivos para fazer o errado, meu. Isso é conversa da serpente. Não existe mentirinha boa.
Não existe um pecadinho, pelo contrário. Pecadinho é igual gravidez, não existe pequena gravidez, existe gravidez. Não existe pecadinho, existe pecado. Pecado não te faz bem. A Bíblia fala que ele desobedece a ordem do Senhor. Deus fala para ele claramente: fale com a rocha. E ele, o que ele fez? Ele bateu na rocha. A palavra diz para que ele falasse com a rocha, e confiando no Senhor, a água seria vertida na rocha. E o que ele fez? Ele juntou o povo, a comunidade de Israel, aquele tanto de gente, provavelmente viu aquelas peças carimbadas ali no povo, aquilo foi um gatilho, ele ficou bravo. A Bíblia, a instrução de Deus para ele é para falar com a rocha. A Bíblia fala que ele vai para o povo e descarrega. Ele aproveita e diz: rebeldes, até quando eu vou aturar vocês? Presta atenção aqui, em nome de Jesus. A instrução de Deus é que ele falasse com a rocha e não descarregasse no povo. Isso aqui nos prega uma mensagem, e eu quero encerrar com isso. Que você aprenda a falar com a rocha. A rocha é uma representação de Cristo Jesus. Eu, quando olho para trás, a maioria das encrencas que eu me meti foi quando eu preferi falar com o povo ao invés de falar com a rocha. Quando, muitas vezes inconscientemente, no ímpeto, eu descarreguei no povo, descarreguei em pessoas queridas, e não descarreguei na rocha, e não falei com a rocha. A maior parte das encrencas aí, que o Senhor te livrar, será quando você recorrer à rocha, e não recorrer ao povo. Se Moisés falasse com a rocha, ele entraria na terra, sua descendência entraria na terra, porque ele descarregou no povo. A Bíblia fala que ele não entrou na terra. Fico imaginando quantos casamentos não teriam sido salvos, se a pessoa, ao invés de descarregar no cônjuge, tivesse falado com a rocha. Quantos negócios não teriam sido feitos, ou deixados de serem desfeitos, se a pessoa, ao invés de descarregar no próximo, nas pessoas, elas tivessem falado com a rocha. A melhor lição aqui é quando faltar água, quando o problema bater na sua porta, o seu primeiro refúgio, o seu primeiro alvo não deve ser as pessoas aqui não deve ser o povo que está pisando no seu calo, mas deve ser recorrer à rocha viva que é o Senhor. A Bíblia fala que quando clamamos a Ele, Ele nos ouve. A Bíblia fala que quando clamamos a Ele, Ele nos responde. Moisés começou muito bem, o problema veio, e a primeira atitude dele foi ir na tenda do encontro. Ele e Arão clamaram, e a glória do Senhor veio sobre ele, com uma direção. Quando você clamar, a glória do Senhor vai vir sobre a sua vida. Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai te dar uma direção. Mas a Bíblia fala que as coisas começaram a ir de mal a pior, quando ao invés de obedecer à instrução do Senhor e falar com a rocha, ela estava ali porque ela iria o ouvir. A Bíblia nos ensina que o Senhor está conosco em todos os momentos, de dia ou de noite, nos dias quentes ou nos dias frios. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia fala que para aquele que não crê, ele está na porta do coração também pedindo para entrar. Se você já crê, Ele já está no seu coração. Fala com Ele, fala com a rocha, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Ele vai te consolar, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer direção, Ele vai fazer um milagre, Ele vai trazer água. Ao invés de falar com o povo, fala com a rocha, porque Deus vai te ouvir e Ele vai te responder em nome de Jesus.